Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para um corte aqui do Jogo Aberto que vai repercutir o empate aí, né, do Flamengo com o Atlético Paranaense em 1-1 na Liga Arena, né? E o Flamengo poderia ter vencido, teve muitos lances polêmicos, que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, né? Que foi o Daronco que estava apitando, teve o VAR também. Teve gol mal anulado aí, teve também pênalti muito questionável. E vamos ver a Renata e o Denilson falando sobre esse assunto, o que é que eles pensam, se realmente esses lances foram corretos ou não, né? Vamos ver eles defendendo aí o Flamengo. Então deixa o like, se inscreve no canal, créditos para o Jogo Aberto, imagens da Band. Então vamos lá assistir aí a esse corte. Se inscreve no canal e ativa o sino. Vamos lá. Outro empate bem eletrizante na rodada foi entre Atlético Paranaense e Flamengo. O Furacão reclama que o jogo foi muito longo, não é? No último minuto as coisas se definiram e o Flamengo sai aliviado porque conquistam um ponto na casa do Furacão, lugar que é sempre bem complicado de se vencer ou pelo menos incomodar o adversário. Partida definida nos minutos finais, que terminou com polêmica e onde cada segundo a mais fez diferença. E mais uma vez, infelizmente, lamentar sobre o que a gente volta a presenciar aqui na Arena. É uma arbitragem que já tem um histórico, inclusive com jogos do Atlético contra o Flamengo. Então a sensação que a gente tem é que o jogo só acabaria quando o adversário empatasse. A reclamação do diretor de futebol do Atlético Paranaense é sobre os acréscimos do segundo tempo. Anderson Daronco deu 7 minutos e depois acrescentou mais um. E o gol de empate do Flamengo aconteceu aos 53 minutos e 27 segundos da etapa final. Na súmula, Daronco relatou ter sido chamado de ladrão safado e completou dizendo que os diretores do Atlético precisaram ser contidos pelo policiamento do estádio. Depois de 45 minutos, com poucas chances claras de gol e com alguns chutes de média distância, o jogo ganhou emoção na etapa final. Madison pegou mal na bola. Do outro lado, faltou força para Lohan. No lance seguinte, Gabigol, que já tinha trocado provocações com a torcida paranaense, balançou a rede. Davi Luiz fez jogada pela esquerda, cruzou na área e, após desvio do goleiro, Luiz Araújo ajeitou para o atacante marcar. Mas justamente nesse toque do camisa 7, Gabi estava impedido e o lance foi anulado com auxílio do VAR. O jogo ganhou em emoção. Aos 42 minutos, quando Julimar entrou na área e chutou em direção ao gol, a bola tocou no braço de Davi Luiz e, com revisão do VAR, o pênalti foi marcado. Fernandinho fez cobrança firme para abrir o placar aos 46 minutos da etapa final. 1-0. O tempo restante foi de pressão carioca. Até que aos 53 minutos, o Flamengo empatou com Everton Araújo e deu início a toda a discussão. Eu acredito que ele tomou decisões certas, estava impedido o nosso gol, foi pênalti do Davi. E do lance que o Zapelli chuta a bola para fora e mais do que o Madison e o Paulo demoram para bater o lateral, passa mais de 1 minuto mais ou menos. A partida, que tinha holofotes direcionados para a disputa da liderança da competição, terminou com olhos voltados para a arbitragem. O Flamengo, que começou a rodada na primeira posição, com um empate, chegou aos 18 pontos e viu o Botafogo assumir a ponta da tabela. O alvinegro é justamente o próximo adversário do Atlético Paranaense, que com 17 pontos fecha o G4. Agora as duas equipes pegam a ponte aérea sentido Rio de Janeiro. O duelo entre Furacão e Botafogo acontece quarta no Newton Santos, enquanto o Flamengo recebe o Bahia, quinta-feira, no Maracanã. Eita, nós! Agora vamos falar um pouquinho desse jogo que reuniu duas equipes muito qualificadas do campeonato. Vale lembrar que o Flamengo é o segundo colocado, o Furacão está na quarta posição. Jogo na casa do Atlético Paranaense, o Flamengo muito desfalcado. Aí o jogo vai, se arrasta, vem a penalidade para você, pênalti bem marcado, alguma coisa questionável? Zero polêmica, Loirão. Zero polêmica, né? Eu também concordo. Aí o Fernandinho abre o placar, 1-0 já na reta final. Parecia que o jogo se definiria e aí o Furacão reclama
que o Daronco deu acréscimos intermináveis. Sabe qual que é? Fala, Adriano, pode terminar. Não, e aí sai o gol do Flamengo, um gol de um garoto, do Everton Araújo, porque sem os principais jogadores, o Tite está conseguindo organizar, no caso, ele e sua comissão técnica, conseguem organizar o time e um resultado que, para o final das contas, foi melhor até para o Flamengo. Um excelente resultado pro Flamengo, né? Jogando fora de casa num campo que é muito, muito difícil de vencer lá, por vários fatores. Primeiro pelo time, que é um time que eu acho que é um time muito bom tecnicamente. Tem um treinador que está fazendo um ótimo trabalho, que ele devia estar com muita vontade de trabalhar, que é o Cuca. E o Atlético Paranaense vem jogando em casa, jogando bem. A questão da polêmica da arbitragem, acréscimo, não acréscimo e tudo mais, se o Daronco termina o jogo antes, quando a bola vai para escanteio, ele termina o jogo, quem estaria reclamando era o Flamengo. Não deixaram a gente cobrar o escanteio. Agora, como tomou o gol, o Atlético Paranaense está reclamando, porque ele dá um minuto a mais nessa reta final. O jogador de futebol, Loirão, até o árbitro apitar o final da partida, você tem que ficar ligado. Você vê que o jogador que está marcando o Everton, que fez o gol, Everton Araújo, que fez o gol aí, ó, ele só está preocupado em abraçar o jogador do Flamengo. Ele não está preocupado em defender, em tirar a bola. Ele está preocupado só em atrapalhar o jogador. Acabou tomando o gol. É uma questão de critério de arbitragem. A gente já viu jogos que o árbitro termina antes de bater o escanteio. Uma falta aqui é uma falta decisiva. Então, assim, bate lá e bate aqui. Não tem santo nessa história aí. Então, para você, a reclamação é infundada do Atlético Paranaense? Para mim, sim. Porque se fosse ao contrário, estariam reclamando, o Flamengo estaria reclamando também. Teve gol anulado também na partida do Gabigol, enfim, né? Teve gol anulado na partida também do Gabigol. E bem anulado. Bem anulado, e o Flamengo não está reclamando disso. Exatamente, porque a bola vem de um jogador do Flamengo. E o Gabigol estava fora de jogo, ele estava impedido. Eita, tá quente esse brasileiro, tá muito parecido ainda, não tem ninguém desgarrando, acho que isso tá trazendo um componente a mais, o que é bom para a competição. Seguinte. O retorno de alguns jogadores, não da seleção, mas o Ayrton Lucas, o Cebolinha. Ontem o time estava bem desfacelado, né? E era um jogo difícil, fora de casa, mas o Flamengo conseguiu um empate, uma atuação elogiada por muitos. Como é que você viu também o empate de ontem? Bom dia e bem-vindo, Mauro. Bom dia, Alain, bom dia, André, bom dia a todos. Ontem foi, assim, eu fiquei lembrando que 40 dias antes o Flamengo jogou com o Palestino, tomou um gol e não aconteceu mais nada, né? O Flamengo praticamente se entregou. E ontem não, o Flamengo jogou bem, contra o adversário melhor, numa atmosfera hostil. Aliás, hostil ao Flamengo como não é a qualquer outro clube, talvez só o Coritiba, que é o rival maior do Atlético, em frente à tamanha adversidade daquele estádio. De novo, aqueles torcedores com os olhos esbugalhados, né, com ódio no olhar, uma coisa assim, medonha, meu Deus, que meda, né? Pelo amor de Deus, né? Que pessoal esquisito, parte dessa torcida do Atlético, uma raiva que vem de dentro, né? Que coisa isso, né? Reparem, o maior público do Atlético, lógico, o Flamengo, é o jogo que o Atlético se mobiliza. E o Cuca de técnico, né? Então você junta todos esses ingredientes, gramado sintético, a bola parece estar correndo mais do que nunca naquele gramado, né? Parece que ele está mais ralo, não sei o que acontece, a bola corre demais. Enfim, e ao contrário lá do jogo com o Palestino, que foi, nem no campo do Palestino foi a 400 quilômetros da sede do clube, sem apoio da torcida do Palestino, que é pequena. O Flamengo perdeu e, sabe, se entregou ali, quando tomou aquele gol incrível. Gol muito bonito, né? Ontem não, ontem o Flamengo jogou bem, acho que jogou até melhor que o Atlético. O goleiro Léo Lick fez defesas mais difíceis do que as do goleiro Rossi. Tomou um gol num pênalti que foi um castigo, eu acho que foi bem marcado. Contra o Palestino, inclusive, teve um pênalti para o Flamengo que não foi marcado igual, de bola na mão, ou seja, é sim interpretativo, e na minha interpretação, abriu um pouco o braço, bola na direção do gol, marca e acabou. Eu sei que muita gente não concorda, mas eu concordo com a marcação. O erro da arbitragem de não marcar lá no Chile não anula também o papel ridículo do Flamengo naquele jogo, né? Não estou aqui minimizando, não. Com pênalti, sem pênalti, o Flamengo tinha ganhado o Palestino. Mas ontem o Flamengo foi um outro espírito, um outro nível de competitividade, de concentração, de organização, de entender o jogo, o adversário, o momento, os desfalques, né? E o time teve 2 chances de empatar, né? Primeiro o Léo Lick fez a defesa do jogo e na sequência aí saiu o gol da igualdade. Ridículas as reclamações do Atlético. Ridículo, coisa patética. Cuquinha, lá na beira do campo, arrancando os poucos cabelos que lhe restam. Meu Deus, que palhaçada aquilo, gente. Que ele deu mais do que 7 minutos.
Quando o árbitro mostra a placa lá, o quarto árbitro, 6 minutos, 7 minutos, o que for, esse é o tempo mínimo que ele garante que vai dar. Se ele botar 5, olha, vai no mínimo até 50. Se durante o tempo de acréscimo ele perceber que houve uma paralisação por contusão, uma substituição, cera, ele pode sim acrescentar o tempo que ele achar necessário. E ele não é obrigado, pelas regras do jogo, a mostrar a placa de novo, não. Aqui no Brasil até se mostra, mas não é obrigado. Quando sai o escanteio, o tempo de acréscimo não havia se esgotado. E ele resolveu o quê? Eu vou deixar bater o escanteio, porque o Atlético fez cera. O Zapelli tomou cartão por conta disso. 1 minuto antes desse escanteio, no lance, ele até dá mais 1 minuto também, porque ele marca a falta, a bola continua, o Pablo vai dar um picão para longe. É exatamente o que eu ia falar. O Zapelli tomou cartão, o Pablo chutou a bola para longe, o Atlético fez cera nos acréscimos e ele falou, vou deixar bater. O problema que o Atlético tinha que discutir como é que o Everton Cardoso cabeceia sozinho. Sozinho não, que ele estava com um jogador engrudado nele, mas sem sair do chão para fazer o gol de empate. Foi um erro do Atlético, do sistema defensivo do Atlético. E o Flamengo empatou o jogo. Então esse foi o vídeo aí, galera. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa também o seu comentário do que você achou aí, né? Que o Flamengo empatou, claro. Merecia ter vencido, né? Teve lances polêmicos aí, eles comentaram. Comenta se vocês concordam com o que foi falado aí, né? Pela Renata Fã, pelo Denilson, também pelo Mauro César aí, que falou bastante aí sobre os lances. Enfim, foi um empate com gosto de vitória pro Flamengo, porque era um clima hostil. O Flamengo não tinha seus jogadores titulares, muitos jogadores convocados, muitos jogadores lesionados, jogadores, né, que são titulares ou que substituem os titulares, né, como é o caso do Alan, que substitui geralmente o Pulgar, só que o Pulgar convocado e Alan também machucado, ou seja, teve que improvisar bastante, né? Teve também jogadores que estão machucados na ponta direita, na ponta esquerda, na verdade, né? Que é o Cebolinha que se machucou, colocou o BH, Bruno Henrique, e o Bruno Henrique também acabou se sentindo mal e saiu do jogo. Fora outras posições também que teve que adaptar algumas coisas, né? Teve que improvisar, né? Léo Ortiz jogando de volante, né? Enfim, muita coisa assim que prejudicou o Flamengo, que mostra como o Flamengo tem um time muito forte, como o Tite está conseguindo transformar esse time em um time mais competitivo, né? E dada as devidas proporções, o Flamengo jogou muita bola, jogou melhor que o Atlético Paranaense, merecia sim vencer, né? Com o time que tá, e se tivesse com o time completo, o Flamengo sairia de lá com uma vitória tranquila, eu acho, viu? Sairia porque com toda essa situação o Flamengo conseguiu arrancar um empate, né? Fazendo um gol que foi ali invalidado, um pênalti que foi dado assim muito questionável. O Flamengo poderia ter vencido, viu? E se fosse com o time titular, venceria tranquilamente, eu acho. Essa é a minha opinião, mas comenta a sua também. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.